Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Pecados de adultério e fornicação. Deve confessar ao pastor? A igreja precisa ficar sabendo? A pessoa pecou contra o corpo de Cristo? Pecado de adultério é traição conjugal e fornicação aqui, nesse sentido aqui, é uma pessoa solteira ter relação sexual. Por exemplo, o namorado ter com a namorada e vice-versa. Muitas pessoas já me perguntaram aqui no canal sobre esse tipo de coisa, pois tinham dúvida se deveriam confessar ao pastor ou somente a Deus. A Bíblia não diz se esse tipo de pecado deve ser confessado à igreja, confessado ao pastor. Alguns dizem que deve ser confessado à igreja, pois a igreja é o corpo de Cristo, e a pessoa peca contra o corpo de Cristo. Isso não é verdade. Alguns pastores, lideranças, igrejas, podem até dizer que deve ser confessado ao pastor para controlar as pessoas, para terem as pessoas no controle da denominação. Tem igrejas que o pastor é que tem que celebrar a ceia. Por quê? Para ter as pessoas no controle. Na verdade, qualquer pessoa pode celebrar a ceia. Paulo celebrou a ceia de Corinto e ele não era pastor. Algumas igrejas dizem que é o pastor que tem que batizar, mas Paulo batizava e não era pastor. Então, alguns dizem isso para controlar as pessoas. O pecado sexual, a pessoa peca contra Deus. No caso, um ato consumado. Pecado sexual na Bíblia não é só o ato consumado do adultério e da fornicação. Pornografia também é, cobiça mental, mas só que o ato consumado é o pior de todos, né? Paulo diz que é o pior de todos porque peca contra o próprio corpo. Davi cometeu um pecado de adultério. E veja o que ele disse. Salmo 51 e verso 4. Contra ti somente pequei. Davi não disse que pecou contra a nação judaica ou contra aqueles que serviam a Deus. Então, o pecado sexual é um pecado contra Deus. Não é pecado contra a igreja e nem é pecado contra o pastor, porque Paulo diz que pecou somente contra Deus e não contra todos aqueles que servem a Deus. Então, essa hipótese aqui, de ter que confessar a igreja porque pecou contra o corpo de Cristo, não cola. O pecado sexual, você pecou somente contra Deus. Para obter o perdão, a pessoa deve confessar aquele a quem ela errou. Se foi um pecado contra Deus, somente Deus, deve confessar somente a Deus. É assim que a Bíblia ensina. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Davi confessou seu pecado a Deus. Conforme eu já li, Salmo 51, verso 4, ele diz, contra ti somente pequei. Ele pecou contra Deus. Então ele pediu perdão para Deus. Quando peca fazendo algo contra alguém, aí sim deve pedir perdão à pessoa que você ofendeu e também a Deus. Quando o pecado atinge outras pessoas, aí sim o correto é confessar para a pessoa atingida. Se fez algo que prejudicou alguém, magoou, ofendeu, deverá pedir perdão a essa pessoa pelo erro cometido contra ela. Aí sim, nesse caso, Jesus ensinou isso. Jesus disse que antes de dar a oferta, se a pessoa tiver feito algo contra alguém, deverá primeiro pedir perdão para depois ofertar. Ele disse, deixa tua oferta lá e vai à pessoa, você errou, para reconciliar com ela e depois voltar e dar a oferta. Agora sim, ofendeu alguém, atingiu alguém. Então fica claro que quando o pecado atinge alguém,
deverá pedir perdão a ela para ser perdoado por Deus. Ou mesmo que tenha sido você a pessoa ofendida, se você não perdoar quem te ofendeu, Deus também não vai te perdoar. A pessoa pediu perdão a você. E se você não perdoar a pessoa, você vai estar em pecado e Deus não te perdoará, nem desse pecado e nem de mais nada. O amor é a base do Evangelho. Quem não perdoa é porque não ama. Agora fica mais uma questão. Então, no caso do adultério, deve confessar ao cônjuge traído, a companheira, ao marido, à esposa que levou o chifre, né, que foi traído. E agora? Pois tem que confessar aquele que você ofendeu. Da parte de Deus, já foi perdoado. Será se deve contar a pessoa, ou talvez esperar o melhor momento, na hora que ela estiver mais calma, tudo, baixar a poeira, ou então pôr em risco o casamento, porque talvez a pessoa traída não vai perdoar. E quem sabe, às vezes até perdoa, não desfaz o casamento, mas talvez não será mais como antes, pois perderá a confiança. E agora, confessa ou não confessa? Algumas pessoas não entendem a passagem de Tiago 5, verso 16. Lá diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E esse confessar aqui não se refere a confessar para obter perdão. Ninguém perdoa o pecado de ninguém. Se você ofendeu alguém, você pede perdão para a pessoa e a pessoa te perdoa. E Deus perdoa também pelo pecado cometido. Agora, esse confessar aqui não se refere a confessar para obter perdão, dentro do seu contexto, e nem que haja necessidade disso. Ou então que seja necessário confessar em público, como alguns pensam que tem que ir na frente da igreja e confessar diante da igreja, ou então confessar diretamente ao pastor. O que Tiago se referiu aqui é confessar aos outros para que seja ajudado em oração, em conselho, orientação. Veja que ele disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ainda disse mais: orai uns pelos outros para que sareis. Está relacionado também à cura divina. É só ler todo o seu contexto. Alguns dizem que a pessoa deve confessar à igreja porque a pessoa faz parte do corpo de Cristo, mas não temos nenhum argumento bíblico para isso. Nesse caso, vai apenas expor seu erro a pessoas erradas, para outros pecadores, e para outras pessoas que muitos têm pecados escondidos. E nas igrejas isso tem de sobra. Se fosse o caso de confessar para toda a igreja o pecado, então teria que entrar na fila do confessionário público, porque numa igreja tem de tudo. E Mateus 18 nos dá um exemplo acerca do perdão. Lá diz: se a pessoa ofendida for cristão e não aceitar o perdão, deverá ser levado a público, junto com testemunhas. Se mesmo assim não perdoar, deverá ser excluída do rol de membros da igreja. E será se o pecado de fornicação e adultério a pessoa deve levar disciplina? Será se todo pecado deve ser disciplinado ou não? Embora a Bíblia não dá uma regra sobre disciplina, mas, no meu ver, nem todo pecado deve levar disciplina. Somente casos onde precise um tempo para a pessoa deixar o pecado e pôr a situação em ordem. Né? Alguém que já se arrependeu do pecado, já colocou em ordem, e ficar três meses de castigo, né? Aí é de acordo com a regra de cada igreja. Se a igreja tem essa regra, o propósito da disciplina é para que a pessoa ponha em ordem a situação. A disciplina deve ser para corrigir a pessoa e não para condená-la. Deverá ser para restauração
e não para condenação. Deverá ter acompanhamento, para ajudar a pessoa. Também não é uma aplicação de sentença de condenado. A pessoa disciplinada deverá ser acompanhada e ajudada espiritualmente para que seja restaurada. Assim que o disciplinado se arrepender e pôr em ordem a situação, deverá ser aceito novamente na igreja. 2 Coríntios 2, verso 1 ao 13, dá o exemplo disso. Deve receber disciplina quando nega largar o pecado cometido ou não tenha se arrependido, mesmo sabendo que pecou. Paulo diz que deve ser tirado o fermento velho, pois um pouco de fermento faz levedar toda a massa. O pecado de um pode influenciar toda a congregação, e é justamente o que vemos e o que vejo algumas igrejas contaminadas por tolerar o pecado. Existem 2 exemplos na Bíblia de exclusão, na verdade. Existe o caso de Mateus 18, o irmão nega perdoar o outro, deve ser excluído. E o caso de 1 Coríntios 5, do 1 até o 5, ela fala de um rapaz da igreja de Corinto que estava tendo relação sexual com a sua madrasta. Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, para que ele se arrependa pelo sofrimento. Era para ser tirado. Então, pecados graves devem ser disciplinados, pelo menos até que ponha a situação em ordem. É isso aí, então. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.